Salve, salve galera do Fique Antenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre a globalização, suas redes geográficas e seus fluxos materiais e imateriais. Mas antes de começarmos, eu vou pedir para que vocês não deixem de curtir esse vídeo, de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. E sem mais enrolações, rola a vinheta e bora para a aula! O conceito de globalização é apresentado de diferentes maneiras conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história. Mas em uma tentativa de síntese, é possível afirmar que a globalização nada mais é do que um processo responsável pelo aumento das interações entre os países. E essas interações apenas estão ocorrendo graças à possibilidade de conexão entre as mais diversas partes do planeta. E é claro que nada disso seria possível sem que ocorresse um avanço tecnológico nos meios de comunicação e transporte. Mas não será estudando apenas o conceito de globalização que vocês irão compreender o que ela é de fato. É importante estudarmos o seu processo como um todo, desde a sua origem até os dias atuais. E a primeira coisa a ser feita ao estudar a globalização é evitar encará-la como um acontecimento, mas como um processo que, segundo muitos autores, teria se iniciado lá atrás, ainda com as grandes navegações dos países europeus por volta dos séculos XV e XVI. Afinal de contas, é difícil falarmos de um mundo globalizado antes do século XV, uma vez que nem todas as partes se conheciam. A América e a Oceania, por exemplo, são dois continentes que foram descobertos pelos europeus durante esse período. Dessa forma, é importante que se tenha em mente que foi ali, a partir dos séculos XV e XVI, que o mundo começou a ficar interligado. E que já havia comunicação, comércio, mistura de culturas entre as pessoas das mais diversas partes do planeta. E que, ao longo do tempo, essa interação apenas foi aumentando conforme foi ocorrendo um avanço tecnológico nos meios de comunicação e transporte. Tanto que foi devido a esse avanço tecnológico que nós passamos a ter a sensação que o mundo acabou diminuindo, por conta da rapidez com que percorremos longas distâncias em pouco tempo, ou pela facilidade como nos comunicamos com pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Um exemplo clássico que pode ser utilizado para ilustrar a minha fala é a figura criada pelo geógrafo David Harvey. Reparem que entre os meios de transportes terrestres e marítimos disponíveis entre os anos de 1500 e 1840, mostrados na figura superior, as carruagens e barcos à vela atingiam uma velocidade média de apenas 16 km por hora. No entanto, na última figura de baixo, é possível notar que a partir de 1960 já existiam alguns jatos de passageiros que alcançavam a incrível velocidade de 1.100 km por hora, fazendo aumentar a sensação que o mundo havia encolhido e que tudo acabou ficando ainda mais próximo. Tanto que nos dias de hoje é comum encontrarmos nos livros de geografia o termo aldeia global para se referir ao mundo atual. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que nos remete à ideia de que essa integração mundial tornou o planeta metaforicamente menor. Para termos uma real noção do avanço que ocorreu nos meios de transportes do século XV para os dias atuais, basta compararmos os 44 dias que Pedro Álvares Cabral demorou para percorrer de Portugal ao Brasil em 1500. Sendo que hoje, um trajeto semelhante ao percorrido por ele pode ser feito em apenas 8 horas de avião. E todo esse avanço tecnológico que ocorreu ao longo dos anos apenas foi possível graças às 3 revoluções industriais. Por exemplo,
Na primeira revolução industrial, nós podemos citar a invenção da máquina a vapor, muito utilizada nos barcos e locomotivas da época. Já na segunda revolução industrial, o destaque pode ser voltado para o uso do petróleo como fonte de energia e para a invenção dos automóveis e aviões. Sem contar o grande avanço nos meios de comunicação com a invenção do telégrafo, do telefone, televisão e cinema. Mas de todas as revoluções industriais, a que pode ser considerada responsável por esse atual e intenso estágio de globalização que nós estamos inseridos é a terceira revolução industrial, que ainda está em andamento e também é chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, pois foi dentro dela que se intensificaram os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transportes. Portanto, a título de síntese, podemos considerar que, se a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos, ou seja, por volta dos séculos XV e XVI, ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, principalmente após o fim da Guerra Fria. Um outro fator do final do século XX que também contribuiu para impulsionar e consolidar esse processo de interação global foi a doutrina neoliberal, que defende a mínima intervenção do Estado na economia. Ou seja, os governos devem interferir cada vez menos nas questões econômicas de seus países, permitindo que elas sejam reguladas pela lei da oferta e procura, atendendo assim aos interesses das grandes empresas. Uma das características marcantes da globalização é o fato de ela manifestar-se nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade mundial. Por exemplo, nos dias atuais nós podemos falar em uma cultura globalizada, em uma política e direitos humanos globalizados e principalmente em uma economia e hábitos de consumo globalizados. Até mesmo as questões relacionadas à saúde fazem parte da pauta do mundo globalizado. E a Covid-19 é um dos maiores exemplos disso. Por ser uma doença que se originou na China e rapidamente se espalhou por todas as partes do planeta, transformando-se em uma preocupação global. Tudo isso consequência dessa forte globalização. Já no campo cultural, um exemplo de evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente, pode ser vista quando uma prática cultural japonesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil. Em virtude dessa ampliação da integração entre os países, foram criadas algumas organizações internacionais, como a ONU, a OMC, o FMI, o Banco Mundial, entre outras. Através dessas organizações, tornou-se possível promover a discussão de temas que envolvem o mundo todo, como problemas ambientais, direitos humanos e até mesmo regras comerciais. Mas falar de globalização sem citar a atuação das empresas transnacionais seria o mesmo que tentar contar a história de um filme excluindo as participações do ator principal. O termo transnacional substitui o termo multinacional, pois a palavra multinacional pode ser interpretada como se a empresa pertencesse a várias nações. Já o termo transnacional relaciona-se ao fato de a empresa ultrapassar os limites territoriais de sua nação para atuar no mercado exterior. As empresas transnacionais conseguiram aproveitar muito bem os avanços tecnológicos ocorridos com a terceira revolução industrial para fazer da maior parte do mundo o seu mercado consumidor. As transnacionais costumam possuir a matriz em seu país de origem e atuam em outros países através da instalação de filiais. Porém, não pensem que uma transnacional chega a um país por acaso, hein? Para que isso ocorra, ela recebe inúmeros incentivos fiscais dos governos, como isenção de impostos e doação de terrenos. Na maioria das vezes, essas filiais são instaladas em países subdesenvolvidos e ou emergentes, onde as leis ambientais são brandas ou inexistentes
e os sindicatos e as leis trabalhistas frouxos, ao ponto de permitirem que a mão de obra barata local possa ser explorada com salários baixos, poucos direitos e benefícios e exaustivas jornadas de trabalho, fazendo com que seus lucros aumentem de forma considerável. Além disso, essas empresas, na sua maioria, não investem seus lucros nos países em que possuem filiais, mas no país onde se encontra a matriz. É ali que são mantidos os centros de pesquisas para o desenvolvimento tecnológico e também onde são tomadas as grandes decisões sobre marketing, investimentos e corte de custos. Ao analisarmos a atuação das transnacionais, é possível notar a criação de uma nova divisão internacional do trabalho, onde os países centrais ou desenvolvidos são responsáveis pela criação e comercialização de tecnologias avançadas, enquanto os países emergentes e subdesenvolvidos produzem gêneros agrícolas e produtos industrializados com pouca tecnologia, além de serem utilizados como mercado consumidor e fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata. Toda essa flexibilidade do setor produtivo das empresas transnacionais apenas é possível por conta do avanço tecnológico ocorrido com a revolução técnico-científica e informacional, que permitiu que o espaço geográfico mundial passasse a construir-se e articular-se a partir das redes geográficas. E o que seriam essas redes geográficas? Fique antenado. De forma bem abrangente, as redes geográficas podem ser definidas como um conjunto de locais conectados ou interligados entre si, como os portos e suas hidrovias, aeroportos e suas aerovias, ou até mesmo rodovias, ferrovias, dutos viários que facilitam os fluxos materiais, que são os meios de transportes e mercadorias que possuem materialidade e volume. Mas também existem as redes de telefonia, TV e de internet, que possibilitam a circulação dos fluxos imateriais, que são os fluxos não palpáveis. É o caso das transferências bancárias, compras e aulas online, das trocas de mensagens, fotos, arquivos pela internet, entre outras atividades. As redes geográficas possibilitam, por exemplo, que seja comprado uma bola de futebol com a marca de uma empresa alemã que foi produzida numa fábrica no Paquistão, onde a mão de obra é muito barata, e importada para o Brasil por uma empresa norte-americana. Mas vale lembrar, se o custo da mão de obra no Paquistão aumentar, a empresa irá procurar outro lugar para se instalar, onde a mão de obra seja ainda mais barata. Portanto, as redes geográficas e seus fluxos materiais e imateriais são responsáveis por estruturar a globalização ao ponto de permitirem uma maior flexibilização dessas empresas transnacionais. Pois através das redes geográficas tem ocorrido uma maior difusão do conhecimento e um crescimento extraordinário no fluxo de informações, mercadorias e capitais. Mas não pensem que a globalização atinge a todos na mesma proporção. Reparem no mapa a seguir que os fluxos comerciais costumam ser mais intensos entre as regiões desenvolvidas do planeta. A infraestrutura técnica, como satélites artificiais, linhas telefônicas, cabos de fibra óptica, antenas, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, estão distribuídas de forma desigual pelo espaço geográfico mundial. Os países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e a maioria dos países europeus, possuem uma infraestrutura técnica bem desenvolvida e uma grande quantidade de equipamentos suficientes para mantê-los atuantes no mundo globalizado. Já nos países subdesenvolvidos, os equipamentos apenas podem ser encontrados em alguns pontos estratégicos. Portanto, se a presença cada vez maior das tecnologias tem sido responsável por acentuar a globalização de alguns lugares, a ausência delas pode gerar a chamada exclusão digital. Além disso, não podemos esquecer que as tecnologias beneficiam qualquer um, inclusive as redes ilegais, fortalecendo o crime organizado.
Afinal de contas, o tráfico também usa drones, tem acesso ao Google e às redes sociais. As próprias empresas transnacionais também costumam fazer um uso perverso dos meios de comunicação, aproveitando-se de séries, filmes, novelas e comerciais para difundir uma cultura de massa e, com isso, padronizar os hábitos de consumo da população mundial. Tanto que hoje é possível vermos pelo mundo todo pessoas vestindo-se de forma semelhante, assistindo os mesmos tipos de séries e filmes e até mesmo consumindo os mesmos produtos alimentícios. A globalização também tem acelerado o índice de desemprego em todo o mundo, ao fazer desaparecer inúmeros postos de trabalho. É o famoso desemprego estrutural, resultado dos avanços tecnológicos que atendem ao principal objetivo capitalista, o de favorecer o acúmulo de riqueza das empresas transnacionais. E o hibridismo cultural gerado pela facilidade de migração por conta do barateamento dos meios de transportes, que vem permitindo uma maior diversidade de culturas, também possui o seu lado negativo, ao aumentar a xenofobia, principalmente nos países desenvolvidos. Dessa forma, ao mesmo tempo que a globalização aproxima, ela afasta, pois as grandes empresas ampliaram seus lucros, mas a grande parcela de trabalhadores pelo mundo afora viram seus salários serem reduzidos e muitos dos seus direitos e postos de trabalho serem extintos, criando um abismo ainda maior entre a população mais rica do planeta e a população mais pobre. O Muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital, pois quem não possui acesso às tecnologias acabam ficando excluídos. E a população mais vulnerável socioeconomicamente, infelizmente, pertence à principal parcela de indivíduos offline. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!